Oi, olha eu novamente. Tudo bem por aí? Eu sou a professora Ana Paula. Vamos jogar e aprender? Eu sei que você gosta. Bom, você já viu os conteúdos do SEAD Explica, já analisou, já aprendeu, não é mesmo? Vamos dar uma recapitulada aqui no SEAD Play e vamos jogar para a gente ver se verdadeiramente aprendemos. Vamos então para o tema da nossa aula hoje. Quanto cabe aqui? Explorando o volume com cubos e sólidos. Você sabe o que são sólidos? São figuras 3D, né? Figuras espaciais. Nós vamos trabalhar então com cubos, nós vamos ver aí o que seria a capacidade, a medida de verificar o interior de algo. Tem que entrar dentro das figuras para visualizar aí a sua dimensão, a sua capacidade, o seu volume interno. Então, nós vamos falar do volume interno das figuras. Ai, professora, para que eu tenho que aprender isso, né? No nosso dia a dia, a gente aprende muito sobre isso. E como a gente calcula, né, as figuras, os volumes. Então, quando a gente vai calcular o quanto cabe por dentro, a gente está falando de volume. Então, volume é a quantidade de espaço que um objeto ocupa. Tudo que tem altura, largura e comprimento. Eu especifiquei aí na figura dando exemplos, ó. Altura 9 centímetros, comprimento 8 centímetros e largura 4 centímetros. Consegue ver aí no nosso cubo? Então ele tem um volume, porque eu tenho 3 medidas aqui que vai me informar o volume que ele ocupa ali dentro. Uma caixa, um copo, uma piscina ou até mesmo uma borracha. A gente consegue ver o volume ocupado dentro desse espaço, dentro dessa figura. Para entender o volume, usamos cubos, né? Então, a medida que a gente utiliza para ver a capacidade interior dessas figuras, a gente utiliza como estratégia padrão, estratégia padrão, a unidade do cubo, tá? Cada cubinho representa uma parte do espaço ocupado. Ó, o volume de formas tridimensionais pode ser estimado contando cubos. Olha só, aqui eu tenho 1 centímetro cúbico, tá vendo? Eu tenho 3 dimensões, elevado a 3, ó, e 1 cubo. Aqui, 3 centímetros cúbicos. 1, 2, 3. São 3 cubos, né? Elevado ao cubo, porque é a nossa unidade de medida padrão, cubo. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 cubos. Elevado ao cubo, ó. Então, 5 centímetros cúbicos. Então, para eu calcular as dimensões, os volumes internos dos objetos, das coisas, a gente utiliza o cubo e vai ver quantos cubos cabem dentro desse objeto. Então, o cálculo dos volumes de cuboides, né? A gente fala aí cuboides, o volume de paralelepípedos, como eu dei aí, como a gente pode perceber, né? São linhas paralelas, pode ser calculado usando uma fórmula. Então, cada figura geométrica, cada figura espacial, eu tenho aí um nome, né? Nesse caso aqui a gente está utilizando paralelepípedos. Então, para calcular essa para calcular esse volume, eu uso essa fórmula aqui, ó. Volume igual ao comprimento vezes largura vezes altura. Olha só, o meu comprimento aqui é 3, tá vendo? A minha largura é 2 e a minha altura é 2. Então, o volume desse objeto aqui, dessa figura geométrica, talvez pode ser uma caixa de sapato, né? Bem parecido. É de 12 centímetros cúbicos. Ah, professora, é porque tem quadradinhos desenhados por dentro? Não, porque a gente usa o volume, né, como medida padrão, o cubinho. Cada cubinho que cabe aqui, não, deu 12. Alguém quer contar, ver se deu 12 mesmo? Deu 12, tá bom? Se é uma fórmula, já foi até testada. Que tal a gente ver isso em um jogo? Compreender um pouco mais. Então, quando a gente vai ver isso no jogo, aqui no nosso jogo, a gente vai ter perguntas, tá? Vou fazer aqui tem 6 perguntas. Vou fazer uma com vocês por causa do nosso tempo.
Mas na hora que eu voltar à tela, vocês vão escanear o QR Code ou então copiar o link que está embaixo. Vai dar direitinho nesse jogo. E vai praticando aí com quem você quiser, com seus pais, seus irmãos. Bom, de pergunta temos aqui. O que é volume? Acabamos de ver, né? O volume seria o tamanho de um corpo? Eita, eu até coloquei eu como um corpo, né? Seria o peso de um corpo? Seria um espaço que um corpo ocupa? Eu acho que essa é fácil, né? Eu acho que é o espaço que um corpo ocupa, que inclusive a gente vai ver ali os cubinhos dentro, certo? Olha, eu vou para mais uma. Quais as 3 dimensões que um objeto precisa ter para possuir um volume? Então, o volume tem que ter aí 3 dimensões. Vocês viram que as 3 dimensões são as medidas que nós temos aí, de largura, de altura e de comprimento, não é? É isso que quer saber. Opa, até dei a resposta, não é? Largura, eu errei, né? Coloquei peso. Então, largura, altura e comprimento. Bom, temos que tomar cuidado quando a gente vai analisar as respostas. Você viu que eu fui bem rapidinho e a gente errou só por uma palavrinha que ficou errado? Tá vendo? Tem que prestar atenção, certo? Bom, aqui está o QR Code, você vai escanear aí, se caso você está no celular nos assistindo, ou então copiar aqui, ó, o endereço, se você estiver no computador, tá vendo? Esse aqui é o endereço, vai dar certinho nesse jogo e você não vai errar como eu errei. E o que então nós podemos aprender na nossa aula hoje? Nós vimos que para a gente calcular o volume, né, a capacidade interna de algum objeto, a gente tem que utilizar uma fórmula, não é mesmo? Então, a gente viu, a gente vai multiplicar ali a largura, a altura e o comprimento. Essas são as 3 dimensões. Quando a gente fala de figuras geométricas espaciais ou figuras geométricas planas. Fico por aqui então. Até a nossa próxima aula do CA de Play. Tchau!